Capítulo 3. A Clínica Infantil. Em diferentes partes da França, um pequeno grupo de trabalhadores, recrutados quase exclusivamente entre os ex-pacientes, estava propagando ideias de Émile Coué com um sucesso que quase rivalizava com o de seu mestre. Entre esses ajudantes, nenhum era mais dedicado ou mais eminentemente bem-sucedido do que Mademoiselle Kaufmann. Era ela quem, no momento de minha visita, estava administrando o departamento infantil da clínica de Nancy. Enquanto Coué realizava suas consultas no andar térreo, jovens mães em duplas e trios, com seus bebês nos braços, podiam ser vistas subindo para o andar de cima, onde se encenava um pequeno drama de natureza muito diferente do que acontecia no andar de baixo. Em uma grande sala, decorada com fotos brilhantes e equipada com brinquedos, várias jovens silenciosas estavam sentadas em um amplo círculo. Seus filhos doentes deitavam em seus braços ou brincavam a seus pés. Ali estava uma criança cuja vida foi sufocada na fonte por uma doença hereditária. Um pequeno feixe de pele e osso, com membros como canas de bambu. Outro jazia imóvel, com os olhos fechados e um rosto mortal, como se desejasse retornar ao mundo de onde veio. Um pequeno aleijado arrastava atrás de si uma perna deformada enquanto tentava engatinhar. Perto de uma criança de 5 anos, batia no ar com seus braços finos em uma exaustiva tempestade nervosa. Crianças mais velhas também estavam presentes, sofrendo de problemas nos olhos e ouvidos, epilepsia, raquitismo e qualquer uma das doenças graves ou leves às quais a vida em crescimento está sujeita. No centro desse círculo estava sentada uma jovem de cabelos escuros e um rosto gentil e perspicaz. No colo dela estava um garotinho de 4 anos com um pé torto. Enquanto ela acariciava delicadamente o pé, do qual a bota desajeitada havia sido retirada, ela contava em um tom de murmúrio, misturado com frases carinhosas, da rápida melhora que já havia começado e logo estaria completa. O pé estava melhorando. As articulações eram mais flexíveis e dobradas com maior facilidade. Os músculos estavam se desenvolvendo, os tendões estavam desenhando o pé na forma certa e tornando-o reto e forte. Logo, seria perfeitamente normal. O pequenino andava e corria, brincava com outras crianças, pulava e jogava argolas. Ele iria para a escola e aprenderia suas lições. Seria inteligente e receptivo. Ela também lhe disse que ele estava ficando obediente, alegre, gentil com os outros, verdadeiro e corajoso. O garotinho tinha colocado um braço em volta do pescoço dela e estava ouvindo com um sorriso plácido. Seu rosto estava bastante satisfeito. Ele estava se divertindo. Enquanto Mademoiselle Kaufmann trabalhava, as mães dos pequenos pacientes a observavam atentamente, talvez imaginando em seus próprios filhos as qualidades que ela descrevia na criança em tratamento. As crianças permaneciam quietas. Algumas cochilavam, enquanto outras distraíam-se com um brinquedo. Exceto por uma palavra ou conselho ocasional, Mademoiselle permanecia em silêncio. Toda a sua atenção estava concentrada na criança em seu colo. Seu pensamento parecia induzir a ela uma contínua corrente de amor e compaixão.
Ela devotava sua vida para aquelas crianças e as amava como se fossem seus próprios filhos. A atmosfera no quarto se assemelhava mais à de uma igreja do que à de um hospital. As mães pareciam ter deixado seus sofrimentos do lado de fora. Suas faces expressavam calma e confiança. Este tratamento continuou por cerca de 10 minutos. Então, Mademoiselle Kaufmann devolveu a criança à mãe e, depois de lhe dar alguns conselhos, voltou-se para a próxima paciente. Este era um bebê de menos de 12 meses. Embora não sofresse de nenhuma doença específica, estava continuamente doente. Estava abaixo do peso normal. Vários alimentos foram tentados sem sucesso e o conselho médico não trouxe uma melhora. Mademoiselle voltou a sentar-se com a criança no colo. Por algum tempo, acariciou a cabeça e o corpo da criança em silêncio. Então, começou a falar com ele. Sua fala não consistia em frases conectadas como com a criança mais velha que aprendera a falar, mas em garantias murmuradas, como se seus pensamentos tomassem inconscientemente a forma de palavras. Essas sugestões eram mais gerais do que no caso anterior, relacionadas ao apetite, digestão, assimilação e qualidades mentais e morais desejáveis. A carícia continuou por cerca de 10 minutos. A fala era intermitente. Depois, a criança foi devolvida à mãe e Mademoiselle, com pacientes que ainda não têm idade suficiente para falar, Mademoiselle Kaufmann às vezes confia apenas na carícia. Parece transmitir os pensamentos de saúde com força suficiente para mudar o equilíbrio da mente da criança para o lado da saúde. Mas todas as mães falam com seus filhos muito antes que as palavras que usam sejam compreendidas, e Mademoiselle Kaufmann, cuja atitude é essencialmente maternal, reserva-se ao mesmo direito. Ela não segue nenhuma regra rígida. Se ela deseja falar em voz alta, ela o faz, mesmo quando a criança não consegue entender o significado de suas palavras. Este, talvez, seja o segredo do seu sucesso. Seu método é plástico, como as mentes em que trabalha. O material de Coué, a mente adulta, é mais estável. Exige um método claro e distinto e deixa menos espaço para adaptação. Mas o objetivo de Mademoiselle Kaufmann é preencher a criança interior e envolvê-la exteriormente com os pensamentos criativos de saúde e alegria. Para este fim, ela lista todos e quaisquer meios ao seu alcance. A própria criança, assim que tem idade para falar, é obrigada a dizer de manhã e à noite a fórmula geral. Dia após dia, em todos os sentidos, eu estou ficando cada vez melhor. Se estiver confinado à cama, é encorajado a repetir isso a qualquer momento e fazer sugestões de saúde semelhantes às formuladas nas sessões. Nenhuma orientação especial é dada sobre como isso deve ser feito. Instruções elaboradas só introduziriam complicações complicadas. A imaginação, o poder de fingir, é naturalmente forte e ativo em todas as crianças, e intuitivamente elas a utilizam em suas autossugestões. Além disso, eles imitam inconscientemente o tom e a maneira de sua instrutora. Mas o centro do universo da criança é a mãe,
Qualquer sistema que não utilizasse sua influência estaria perdendo seu aliado mais poderoso. A mãe é encorajada durante o dia a dar um exemplo de alegria e confiança. A aludir à doença apenas em termos de encorajamento, renovando assim na mente da criança a perspectiva de recuperação e a excluir tanto quanto possível todas as influências deprimentes de sua proximidade. À noite, ela é obrigada a entrar no quarto da criança sem acordá-la e sussurrar boas sugestões em seu ouvido adormecido. Assim, Mademoiselle Kaufmann concentra uma multiplicidade de meios para obter o mesmo resultado. Nisso, ela é auxiliada pela extrema aceitação da mente da criança e pela ausência dessa massa de sugestões espontâneas perniciosas que na mente adulta devem ser neutralizadas e transformadas. É nas crianças, então, que os resultados mais animadores podem ser esperados. Citarei 3 casos que eu mesmo investiguei para mostrar o tipo de resultados que Mademoiselle Kaufmann obtém. Uma menina nasceu sem o poder da visão. Os órgãos visuais estavam intactos, mas ela era incapaz de levantar as pálpebras e assim permaneceu cega para todos os efeitos até o 7º ano. Ela foi então trazida pela mãe para Mademoiselle Kaufmann. Após 15 dias de tratamento, a criança começou a piscar. Gradualmente, essa ação tornou-se mais frequente e 1 mês após o início do tratamento, ela já conseguia enxergar bem o suficiente para se orientar pelas ruas sem ajuda. Quando a vi, ela havia aprendido a distinguir cores, como os meus próprios experimentos provaram, e logo já estava jogando bola. Os detalhes fornecidos por Mademoiselle Kaufmann foram confirmados pela mãe. Nasceu uma criança cujo pai tuberculoso morreu durante a gravidez da mãe. Dos 5 irmãos e irmãs, nenhum sobreviveu ao 1º ano. Os médicos a quem a criança foi levada não tinham esperança de vida. Ele sobreviveu, no entanto, até a idade de 2 anos, mas era aleijado e quase cego, além de fraquezas internas. Foi então levado para Mademoiselle Kaufmann. 3 meses depois, quando o vi, nada restava de seus problemas além de um leve estrabismo e uma rigidez em uma das articulações do joelho. Essas condições também estavam diminuindo rapidamente. Outra criança, de cerca de 9 anos, também de pais tuberculosos, foi colocada sob seu tratamento. Uma perna era 1,5 polegadas mais curta que a outra. Após alguns meses de tratamento, essa disparidade quase desapareceu. A mesma criança tinha uma ferida, também de origem tuberculosa, na parte inferior das costas, que cicatrizou em poucas semanas e desapareceu completamente quando a vi. Em cada um dos casos acima, o estado geral de saúde mostrou uma grande melhora. A criança ganhou peso, era alegre e brilhante mesmo sob as difíceis condições de convalescença em um lar miserável. Em caráter e disposição, realizou plenamente as sugestões formuladas a ela. Uma vez que as sugestões de Mademoiselle Kaufmann eram aplicadas individualmente, as mães eram autorizadas a entrar e sair da clínica a qualquer momento que desejassem. Mademoiselle estava sempre presente em certos dias da semana, mas isso não era a soma de seus trabalhos. A maior parte de seu tempo livre era gasto visitando os pequenos em suas próprias casas.
Ela penetrava nos cortiços mais sombrios e nas favelas mais pobres nesta missão de misericórdia. Pude acompanhá-la em várias dessas visitas e a vi em todos os lugares recebida não apenas com boas-vindas, mas com um respeito semelhante à admiração. Ela era considerada, quase tanto quanto o próprio Coué, uma fazedora de milagres. Mas a reputação de Coué e Mademoiselle Kaufmann repousa sobre uma base ainda mais ampla do que a autossugestão, ou seja, em sua grande bondade de coração. Eles colocaram não apenas seus meios privados, mas toda a sua vida a serviço dos outros. Nenhum dos dois aceitava um tostão pelos tratamentos que davam, e nunca vi Coué se recusar a dar um tratamento em uma hora incômoda em que o sujeito tivesse pedido. A fama da escola agora se espalhou para todas as partes, não apenas da França, mas da Europa e da América. O trabalho de Coué assumiu tal proporção que seu tempo é ocupado muitas vezes por 15 ou 16 horas por dia. Ele está agora perto de seus 70 anos, mas graças aos poderes de saúde de seu próprio método, ele é capaz de manter-se a par de seu trabalho sem qualquer sinal de fadiga e sem que sua alegria habitual seja obscurecida pela sombra de uma queixa. Na verdade, ele é um monumento vivo à eficácia da autossugestão induzida. Ver-se-á que a autossugestão induzida é um método pelo qual a mente pode agir diretamente sobre si mesma e sobre o corpo para produzir qualquer melhoria na razão que desejarmos, que é eficiente e bem-sucedida, e deve ser manifesta pelo que aconteceu antes. De todas as questões que surgem, a mais urgente do ponto de vista do homem comum parece ser esta: é necessário um sugestivo? Deve-se submeter à influência de outra pessoa ou pode, na privacidade de sua própria câmara, exercer com igual sucesso este poderoso instrumento de saúde? A opinião do próprio Coué já foi citada. A autossugestão induzida não depende da mediação de outra pessoa. Podemos praticá-la por nós mesmos sem que os outros percebam o que estamos fazendo e sem dedicar mais do que alguns minutos de cada dia. Aqui estão algumas citações de cartas escritas por aqueles que assim praticaram por si mesmos. Há muitos anos, um ombro direito reumático tornou-me impossível dormir do lado direito e afetou seriamente e cada vez mais o uso do meu braço direito. Uma massagista me disse que não conseguiria nenhuma melhora permanente, pois havia granulação das articulações e uma lesão. De repente, percebi há 2 dias que esse ombro não me incomodava mais e que eu dormia desse lado sem nenhuma dor. Agora, perdi qualquer sensação do reumatismo nesse ombro e posso usar o braço direito sem a menor pontada ou desconforto. Não apliquei nenhum remédio ou fiz nada que pudesse ter trabalhado esses resultados, exceto minha prática de Coué. L.S. Sidmouth, Devon, 1º de janeiro de 1922. Por sugestão minha, uma amiga que estava doente há uns bons 10 anos leu o método de Coué. Eu a encorajei o melhor que pude e em 1 mês ela se transformou. Essa mulher que nunca havia se levantado antes do meio-dia e não saía do lado da lareira e que os médicos haviam abandonado, agora sai às 10 da manhã para nadar no maior frio. Outros amigos estão esperando ansiosamente para conhecer esse método. L.C., Paris,
17 de dezembro de 1921. Estou muito interessado no seu método, e desde sua palestra, eu tenho todas as noites e todas as manhãs repetido sua pequena frase. Eu costumava tomar uma pílula todas as noites, mas agora minha constipação está curada e as pílulas já não são mais necessárias. Minha esposa também está muito melhor em todos os aspectos. Nós dois temos o pedaço de barbante com 20 nós. H. Um médico de Londres, 7 de janeiro de 1922. Seu método está me fazendo cada dia mais bem. Não sei como lhe agradecer a felicidade que sinto agora. Nunca deixarei de repetir a pequena frase. EB, Bélgica, 23 de novembro de 1921. Sigo os seus princípios há vários meses e me libertei de um terrível estado de neurastenia que era o desespero de meus 3 médicos. G. Angoulême, 23 de janeiro de 1922. Minha amiga curou-se completamente de um ombro e joelho reumáticos em muito pouco tempo, e então voltou sua atenção para sua visão. Ela usava óculos há 30 anos e seu olho esquerdo era muito mais míope do que o direito. Quando começou, só conseguia ler quando o livro estava quase tocando seu rosto. Em 6 semanas, ela havia estendido o limite de visão, de modo que via com a esquerda tanto quanto antes com a direita. Enquanto isso, a direita havia melhorado igualmente. Ela mediu as distâncias todas as semanas, e quando esteve aqui há alguns dias, disse-me que em 3 dias ganhou 4 centímetros com o olho esquerdo e 6 centímetros com o olho direito. Ela tinha feito isso sozinha. G. Londres, 5 de janeiro de 1922.